Essa ilha paradisíaca esconde água 10 vezes pior que Chernobyl e ela está rachando e vazando. Os Estados Unidos tentam enterrar seu legado tóxico e radioativo aqui em um local remoto e tropical. Porém, a apenas 200 km de distância estavam os antigos habitantes do seu grande alvo atômico. Hoje, vamos falar sobre a história de quando os Estados Unidos explodiram o equivalente a mais de uma bomba de Hiroshima por dia durante 12 anos seguidos. Imagine o cenário perfeito de uma ilha no meio do Pacífico. Águas cristalinas, coqueiros curvados pelo vento, recifes de corais brilhando sobre o sol. As Ilhas Marshall parecem um paraíso intocado, um daqueles lugares que se vendem como o destino turístico dos sonhos. Mas por trás dessa imagem de cartão postal existe uma história escondida. Uma história que envolve segredos militares, testes nucleares devastadores, populações usadas como cobaias em um túmulo de concreto que guarda o lixo radioativo de uma das fases mais sombrias da história dos Estados Unidos. Esse túmulo se chama Hunich Dome. Ele foi construído às pressas na década de 1970 para conter toneladas de resíduos radioativos deixados pelos testes nucleares americanos. E hoje, esse domo de concreto está rachando. Cientistas confirmam que a radiação já está vazando para o oceano, mas o mais assustador é que quase ninguém fala sobre isso. Se Chernobyl e Fukushima são lembrados como tragédias nucleares globais, o desastre das Ilhas Marshall é um silêncio incômodo e talvez, justamente por isso, seja ainda mais perigoso. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Quando as bombas caíram sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, o mundo inteiro entrou na era atômica. Os Estados Unidos mostraram que tinham em mãos um poder capaz de destruir cidades inteiras em segundos, mas havia uma questão em aberto: quais eram, de fato, os efeitos de longo prazo das armas nucleares? Hiroshima e Nagasaki haviam mostrado o impacto imediato, explosões, incêndios, mortes instantâneas, mas a radiação, os efeitos no ambiente, no solo, nos corpos das pessoas, tudo isso ainda era um grande mistério. Além disso, havia uma corrida política em andamento. A União Soviética já trabalhava no desenvolvimento da sua própria bomba. Os Estados Unidos sabiam que precisavam não apenas aperfeiçoar suas armas, mas também entender em detalhes o que estavam colocando na mão dos generais. Para isso, era necessário testar, e não em laboratórios. Eram precisos testes em escalas real. O problema era onde fazer isso. Certamente não em território continental americano, não diante dos olhos da população. Foi aí que as Ilhas Marshall surgiram como o lugar perfeito. Um arquipélago remoto a milhares de quilômetros da costa americana, com pequenas comunidades sem voz no cenário político internacional. Na lógica fria da geopolítica, aquelas pessoas deveriam ser deslocadas. Na prática, elas eram tratadas como um sacrifício necessário. Assim, nasceu o maior campo de testes nucleares da história americana. Em 1946, apenas um ano após Hiroshima e o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos deram início à Operação Crossroad em Bikini Atoll. As you can imagine, feeling is running pretty high about now, and there's reason for it. If everything goes according to plan, we'll soon see the largest explosion ever set off on the face of the Earth. 2 testes foram realizados nesse primeiro ano: o teste Able, uma bomba lançada do ar, e o teste Baker, uma bomba detonada debaixo d'água. Ambos tinham o objetivo de avaliar os efeitos das armas nucleares sobre navios de guerra. Foram afundadas dezenas de embarcações, muitas delas ainda com tripulações de animais
como se fossem substitutos baratos para a vida humana. A população local foi, entre aspas, convidada a deixar as suas ilhas temporariamente. Prometeram a eles que poderiam voltar em pouco tempo, quando tudo fosse seguro novamente. Essa promessa nunca foi cumprida. O que começou em Bikini se espalhou para outros atolls, como Enewetak. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos detonaram 67 bombas nucleares nas Ilhas Marshall. Isso equivale a 1,6 bombas de Hiroshima por dia durante 12 anos seguidos. As explosões variavam em potência. Algumas tinham poucos quilotons, comparáveis a Hiroshima. Outras, como a famosa Kestrel Bravo, chegavam à escala de megatons, milhares de vezes mais potentes. A Kestrel Bravo, detonada em 1954, foi a maior explosão nuclear já realizada pelos Estados Unidos. Os cientistas esperavam 5 megatons, e o que eles obtiveram foram 15 megatons. A bola de fogo se expandiu em segundos, vaporizando uma ilha inteira e deixando uma cratera gigantesca, atingindo não apenas ilhas desabitadas, mas também comunidades inteiras. O caso mais chocante foi o atol de Rongelap. A população local foi literalmente coberta por uma neve branca, partículas radioativas que caíram do céu como se fossem flocos inofensivos. Crianças brincaram com essa poeira, esfregaram no corpo, colocaram na boca. Dias depois, começaram os sintomas: queimaduras, vômitos, queda de cabelo. Era a radiação agindo nos corpos. E o mais cruel, os Estados Unidos sabiam que a radiação havia se espalhado, mas demoraram 2 dias para evacuar as ilhas. 2 dias em que as pessoas sofreram sem explicação. 2 dias em que o mundo não viu nada. Relatórios desclassificados mostram que os moradores de Rongelap e outras ilhas próximas foram tratados como oportunidades de estudo. Os médicos americanos acompanharam os sintomas, coletaram amostras e registraram cada detalhe. Eles não eram pacientes, eram dados e eram experimentos. Ao longo das décadas seguintes, os marshalinos passaram a sofrer taxas anormais de câncer, especialmente tireoide. Mulheres relatavam abortos espontâneos recorrentes. Crianças nasciam com deformações graves. Em alguns casos, bebês nasceram sem ossos. Eram chamados de jellyfish babies, bebês água-viva. Eram tão frágeis que não sobreviviam mais do que alguns minutos. Essas histórias foram contadas em silêncio, muitas vezes ignoradas pelos relatórios oficiais, mas ficaram gravadas na memória coletiva dos sobreviventes. Na década de 1970, diante da pressão internacional, os Estados Unidos decidiram, entre aspas, limpar parte dessa sujeira deixada para trás. Em Enewetak, toneladas de solo e entulho contaminados foram reunidos em uma cratera formada por uma explosão nuclear anterior. Sobre essa cratera foi colocada uma tampa de concreto em forma de cúpula. Nascia aí o Hunit Dome, ou simplesmente The Tomb, o túmulo. A estrutura parecia imponente, uma cúpula com 115 metros de diâmetro, feita de centenas de painéis de concreto, mas o projeto tinha falhas críticas. Não havia revestimento na base, o solo poroso permitia que a água do mar se infiltrasse por baixo, e o concreto não foi projetado para durar mais de algumas décadas. Ou seja, desde o início, era uma solução temporária para um problema que duraria milhares de anos. O governo americano sabia disso, mas precisava dar uma resposta rápida à opinião pública. O domo era mais propaganda do que solução. Enquanto o domo de Hunit era erguido, os Estados Unidos controlavam rigidamente as informações que saíam da região. Os testes nucleares eram vendidos ao mundo como avanços científicos necessários para a defesa nacional. As vítimas eram invisíveis. Indenizações foram oferecidas em 1986 no valor de 150 milhões de dólares, um valor irrisório diante da escala da tragédia. E boa parte desse valor nunca chegou ao seu destino final. Para comparação, apenas um porta-aviões americano custava na época mais do que isso. Até hoje, muitos sobreviventes lutam por compensações adequadas, e até hoje os Estados Unidos resistem. Quando se fala em acidentes nucleares, a maioria das pessoas pensa imediatamente em Chernobyl ou Fukushima, mas poucos sabem que as Ilhas Marshall possuem áreas onde a radiação é até 10 vezes maior do que zonas de exclusão de Chernobyl. A diferença é que Chernobyl foi televisionado para o mundo, era prova do fracasso soviético. Já as Ilhas Marshall eram um fracasso americano e, portanto, precisava ser esquecida. A propaganda cumpriu seu papel. Enquanto séries, filmes e documentários eternizaram Chernobyl, as Ilhas Marshall ficaram nas gavetas.
As rachaduras na estrutura aumentam a cada ano. O aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas agrava a situação. Relatórios recentes já confirmam: a radiação está vazando para o oceano. E há um detalhe perturbador: ninguém sabe exatamente o que foi enterrado ali. Se essas substâncias se espalharem pelo Pacífico, as consequências ambientais podem ser incalculáveis. Enquanto Chernobyl e Fukushima são lembrados como alertas globais, as Ilhas Marshall continuam invisíveis. E você? Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer caso o domo de Hunich vaze por completo no Oceano Pacífico. Abraço!